Boa noite, gente linda, maravilhosa. Bem-vindos a essa live que vai ser maravilhosa. De uma vez por todas, vamos entender o que é narcisismo, como ele nasce, o que acontece e tudo mais. Hoje vamos desvendar essa lenda, né? Essa é uma lenda muito antiga e a gente precisa olhar para isso como uma descoberta. E é para isso que essa live vai servir hoje. Vamos conhecer o complexo inteiro narcisista e também tudo que vem junto com ele. E como sair de uma relação, inclusive com um narcisista. Vamos chamar a Nath, esperar ela entrar. Boa noite, pessoas maravilhosas. Vamos ver se a Nath consegue entrar. Boa noite, Olá, gente. boa noite, gente linda. Boa noite, Nath. Boa noite, Josi, que já disse boa noite. Boa noite, Jô. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vicky. Boa noite, Vicky. Nath, assim, ó, hoje vai dar o que falar essa live, Sim, porque mais uma vez a gente tá com um assunto bem polêmico e que todo mundo tem dúvida, todo mundo tem as suas dúvidas através do complexo narcisista, né? sim, Eu acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre como nasceu, então, o narcisismo, só para introduzir essa nossa live. sim. Então, o que que acontece? Tu queria falar? Pode falar. Eu posso. Tu quer que eu fale sobre o mito? Rapidinho? É, Ah, aham. tá. Falo sim, falo sim. Realmente, né? Um tema polêmico, como tu disse, né? E um tema que confunde muitas pessoas, porque muitos confundem o egoísmo com o narcisismo. A gente vai esclarecer aqui também. Nem todo egoísta é narcisista, né? Mas todo narcisista é egoísta. E o E mito, orgulho de onde nasceu o mito. Vamos lá. isso, de onde nasceu o mito, que basicamente Narciso se apaixonou pela sua própria imagem refletida no rio, né? Então traz muito esse conceito da pessoa ser apaixonada por si, daquele complexo de grandiosidade, de ser mais importante que os outros, né? Mas não é só isso, tem bastante coisa. E Tiresias, né, quando ele previu já isso para a mãe de Narciso, né? E ele já previu, e ele disse para ela, inclusive, ai, meu filho vai ter vida longa. Ela fez, né, o oráculo que ele fazia na época. E ele disse, se ele não se conhecer. E aí ficou, Nath, essa informação ambígua, porque era não se conhecer porque vinha dessa ignorância do tipo não conhecer a sua própria beleza ou não se conhecer no espelho, ou vinha daquela frase, né? Conheça-te ti mesmo e será sobre todos os deuses. Eu vejo que o complexo narcisista, e depois a gente vai ver isso, eu acredito que é sobre conhecer a si mesmo, não só. Ele fez como se fosse o se olhar no espelho e se achar muito bonito, mas na verdade, quando a pessoa se autoconhece, ela consegue entender também se ela tem esses vieses mais orgulhosos, mais do ego, né? Então, e depois aí, claro que em 1914 o Freud trouxe então para falar um pouco mais sobre o narcisismo primário, que aí foi quando toda criança nasce, né, e acaba sendo narcisista por si só, porque aquele universo, pai, mãe, ou progenitores, ou até só a mãe, ou as mães, ou os pais, enfim, acabam dando atenção só para essa criança. Tu quer começar Isso. a falar alguma coisa? Ou quer que eu já introduza depois desse montante? Tu pode, eu ia falar sobre o narcisismo primário, mas pode dar início que acho que vem depois a gente fala um pouquinho, né? Então, Depois da introdução.
E a gente vai falar então sobre algo muito importante que nem sempre a pessoa que é vaidosa, que se acha bonita ou que se acha inteligente, ela é narcisista, né? Então nem toda pessoa difícil é narcisista, nem todas as relações são com narcisismo, tanto é que na época do Diabo, agora tá na época do Diabo Veste Prada 2, mas na época do Diabo Veste Prada 1, diziam, todo mundo dizia que a Miranda era narcisista, porque ela queria só o olhar para ela, o orgulho, a soberba. E na verdade ali existia muito mais uma pessoa ferida, né, por todas as coisas que aconteceram, do que realmente uma narcisista. E no 2, então, quem viu, ou ainda quem não viu, por favor, assista, que tá muito bom. Ele traz uma nova Miranda, então, uma nova Miranda que envelheceu, que entendeu muitas coisas e tá muito bonito. Então, eu acho que trouxe também para a gente entender muito que o narcisismo, ele, quando ele entra num campo de abuso emocional, é aí que sim, né, que fala sobre mais sobre a quebra da autoestima do outro, né, onde passa a ser totalmente controlar a vida do outro, aí realmente a gente traz uma porta para, inclusive, violência, enfim, e é o que a gente vai trazer aqui. Isso, a gente vai diferenciar também os traços narcisistas com o narcisismo patológico, né, que é bem mais grave, e falar um pouquinho sobre o narcisismo primário também, que tu já comentou aqui, que toda criança nasce, né, com narcisismo primário por precisar, necessitar também de todas as atenções para ela, né? Isso mesmo. Tu quer falar mais alguma coisa sobre o narcisismo primário? Já pode. Não, todos nós nascemos de alguma forma, né, com a necessidade de recebermos essa atenção, de sermos vistos, e toda criança recém-nascida, ou bebê, ou até criança mesmo tem um pouco disso, e isso é saudável, né? Quando que isso deixa de ser saudável, né? Quando tu começa a adquirir a tua autonomia e tu começa a ficar com tu começa a ir para a vida, para a adolescência, para a vida adulta, e tu começa a ir com esses traços, né? Que esses traços narcisistas que a gente vai trazer aqui. Então, o narcisismo primário em si, ele é saudável, né? O que não é saudável é se tu dar continuidade a isso depois na vida adulta, na E o, adolescência. e o interessante, né, é trazer que esse narcisismo primário, ele fica, ele é quase que inerente, porque não tem como, né? Porque a gente precisa, quando a gente bebê, a gente não faz nada sem se chorar. Então, realmente ele é necessário, né? É sobre eu existir, é sobre eu ser importante. Eu preciso ser olhado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser validado. Então, é sobre isso, né? Inclusive, depois a gente vai ver que, na verdade, o narcisismo do adulto, ele vem de duas formas. Ele vem, então, do adulto que não recebeu este cuidado, então, né? A falta do amor, a rejeição, a humilhação, vem então com toda a fase de comparação que o adulto, né, o pai ou a mãe fazem com essa criança. Naturalmente, quando adulto, ele vai tentar se fortalecer dessa forma. E também vamos falar de outro, então, ou recebeu muito, inclusive quando o adulto fica aquele adulto infantilizado, ele tem um complexo narcisista, provavelmente. Perfeito. E aí agora a gente pode falar um pouquinho também quando que o traço, né, narcisista, ele vira uma estrutura destrutiva, né? Aqui a gente pode diferenciar bem esse traço que a primeira coisa, né, é as características dele é a grandiosidade. Então aqui a gente sabe o quanto a pessoa ela precisa ser especial, superior, acima das regras, super inteligente, mais sofrido, coitadinho, ou naquela coisa de ser o mais vítima, né? Ou então o mais merecedor de que todo mundo que ele conhece, né? Então Isso. ele vem pela grandiosidade. Tu quer falar a segunda? Ou tu quer que eu continue? Não, pode continuar.
Pode A continuar. segunda, a segunda característica, então, é a necessidade excessiva de admiração. Então, quando a gente precisa ser muito admirado, quando a gente precisa ser constantemente, né, validado, quando a gente não recebe essa admiração, a gente pode reagir assim com total frieza, desprezo, raiva, vitimismo, inclusive uma punição emocional do tipo, ah, eu não vou falar contigo, ficar, né, greve de silêncio, greve em casais, né, greve de sexo, enfim, outras coisas mais que pode acontecer ao ponto do que eu não estou dando atenção para essa pessoa. Lembrando que Uhum. sempre essas características principais são sempre muito exacerbadas, não é? Ah, eu queria um pouco de atenção, não é isso, é aquela pessoa que gosta de o tempo todo ser validada, O né? tempo todo, a atenção toda tem que ser para ela. Se tu está num ambiente em que ela não está recebendo atenção e as outras pessoas estão, ela não consegue suportar isso. Inclusive, ela Exato. dá um jeito, muitas vezes, de criar uma situação, né? Tem pessoas que contam que o narcisista gosta muito de estragar a festa dos outros, né? Isso acontece também, porque ele não suporta que a outra pessoa esteja chamando atenção ou esteja no centro das atenções. Aquela falta profunda de empatia também, né? Não é só uma dificuldade de entender o outro, é não se importar verdadeiramente com as pessoas. Não se importar com. Só se importar com a sua imagem, né? Só se importar com o seu poder, com a sua vantagem que está tendo diante da situação. Exatamente. E a manipulação para manter o controle, que essa eu acredito que seja uma das maiores faces do narcisista, né? Quando ele sentir que está perdendo o controle, então ele pode usar a culpa, o silêncio, a sedução, a ameaça, a vitimização. Ele também acaba fazendo essa triangulação, né? Que é indo entre os três. A gente já falou muito sobre o triângulo de Karpman. Então, só voltando, que o triângulo de Karpman, ele tem, então, a vítima, o narcisista, né, que seria o salvador, e também o algoz, que é, então, o vingador, aquela pessoa do mal. Então, o que que acontece? Quando ele faz isso, ele vai triangular. Ele vai fazer o quê? Se ele está achando que ele não está sendo uma pessoa validada o tempo todo, o que que é naturalmente ele vai fazer? Ele vai fazer as chantagens emocional, essa triangulação. Então, ele vai ser a vítima, o coitado daquele momento, né? E ele vai trazer muita sedução. O narcisista, inclusive, a gente tem nosso professor Lucas, né, que fala muito, né, que o narcisista, e detalhe, o narcisista ele nunca encontra uma pessoa frágil. Ele sempre encontra uma pessoa forte porque ele precisa bater de frente. Boa noite, Sandra linda. Então, Boa noite. quando ele bate de frente, ele não bate com uma pessoa frágil, porque a fragilidade, ele vai pegar uma vítima muito fácil, não é isso. Ele precisa de uma pessoa que embata com ele de muita força. Então, naturalmente, vamos lá, em ambientes, por exemplo, corporativos. Geralmente, o narcisista, ele aparece em grandes cargos e ele sempre vai se sobrepor e não com uma pessoa fragilizada, não apenas com uma secretária, não, ele vai embater com líderes grandes também, ou líderes como ele, né, de igual para igual, ou que seja só um pouquinho abaixo, ou até um pouquinho acima para que ele possa subir. Então essa é a nossa o nosso viés muito narcisista, que a gente traz também da psicanálise, falando sobre o como o homem narcisista nos relacionamentos amorosos aí, ele é sedutor. Então, ele é sedutor, ele bajula, ele traz uma sedução, ele é uma pessoa maravilhosa, ele vai te seduzir, ele vai estar sempre com algum elogio, até, Até né, dar para sair. o cheque mate, né? É aí justamente que tá o. Eu coloquei ali, né, que a gente ia falar sobre o porquê as pessoas acabam permanecendo nisso mesmo sabendo que faz mal. E é justamente essa sedução,
né? E não é só relacionamento amoroso. Em todas as relações, ele sempre vai te oferecer muitas coisas, principalmente no início, para te seduzir, para ele ganhar a tua confiança, para te achar que ele é uma pessoa maravilhosa, ele ou ela. E então, tu vai gostar muito dessa pessoa, tu vai criar um vínculo com essa pessoa, vai ser seduzida realmente por ela, para depois, quando tiver com o vínculo firmado, ela começar daí sim a te manipular, a te controlar, a fazer tu te anular. Pra quê? Ela se alimenta disso, né? É uma alimentação. Inclusive, a Vicky perguntou, né? O narcisista está ligado ao dinheiro e à ganância. Na verdade, ele está. O narcisismo é totalmente ligado ao ego. O dinheiro e a ganância, se ele. Vamos lá. Só para corrigir, para as pessoas não entenderem que quem tem dinheiro é mais narcisista. Não é isso. Na verdade, o ego se alimenta das sombras, das nossas sombras. No momento onde a gente entende que para ter dinheiro, ou para ter poder, ou para eu preciso ser orgulhoso, ganancioso, aí sim. Exatamente isso, Josi. Ele tem a ver com as sombras, exatamente. Então é sobre o nosso lado de sombra, não o nosso lado de luz, é o nosso lado do nosso orgulho, do ego ferido, as coisas que são mais, então não é o dinheiro. Vamos chamar que o dinheiro seja uma energia e a ganância, sim, a ganância é algo que tem a ver, sim, com o ego, porque tem a ver com o orgulho e tem a ver com as sombras também. Não sei Sim. entender, Vicky, pode falar depois. Tu quer falar mais alguma coisa sobre isso, Nath? Não, por enquanto é isso mesmo. Então, a gente... Ele precisa. Eu só vou falar que assim, ele não quer ser amado, ele quer ser necessário, ele quer que tu dependa dele para existir, como se fosse uma extensão dele. Então ele não quer que tu seja uma pessoa autônoma, que tu viva a tua vida, né? A gente entra aqui pais narcisistas, principalmente, né? Ele não quer que tu vá viver a tua vida, tu precisa depender dele sempre para ele se sentir bem, ele se alimenta disso, né? Isso vem até de um sentimento realmente, né? Daí se a gente for pegar aí mais profundo, sim, né? Se em algum momento da infância, por exemplo, a pessoa foi maltratada, a pessoa foi muito humilhada, é óbvio, né? Ela vai ficar com aquele sentimento de que se os outros estão dependendo dela, ela está recebendo atenção, né? Exato. Só que é muito mais sério que isso, começa a ficar muito mais sério, porque começa a entrar num ciclo de abuso, né? Ele é o centro das atenções, exatamente. Porque o nosso ego, se a gente não se conhece, por que é conheça a ti mesmo? Se a gente não conhece, a gente não é levado a viver pela nossa luz, e sim pelo nosso self, pela nossa essência. A gente é levado a viver pelas sombras. A gente pode reprimir isso, mas a gente vive com as nossas sombras. O que seria nossas sombras? A todas as partes que a gente não gosta de nós. Então, semana passada a gente falou sobre controle, sobre orgulho, sobre inveja, sobre tudo que a gente não considera bom, digamos assim, né? Uma coisa que é socialmente aceita, digamos assim. E aqui a gente vem com uma. Por que a gente precisa conhecer a si mesmo? Porque nesse momento é onde a gente faz essa integração, que é como Jung na psicanálise falava, que é então o fato da gente ir para a individuação, onde a gente consegue juntar o ânimo e a ânimas, que é o feminino e o masculino, e a luz e a sombra. A gente entende isso, entendendo isso, a gente justifica tudo isso que a gente está falando aqui na live. Antes de te responder, Josi, a gente, só para complementar o que a Nath falou, por isso que pessoas, tanto pai e mãe, tanto esposo ou esposa, e tanto chefe, muitas vezes têm complexos narcisistas não olhados, porque eles têm algo que pode trazer a eles aquele amor que eles não sentiram do pai e da mãe. Lembrem sempre, nunca é sobre agora. Nunca é sobre agora. Isso. É uma necessidade constante de admiração. Então, o tempo todo, essa pessoa está buscando admiração ao redor dela. E isso vem justamente desse olhar que não teve quando era pequeno, quando na infância.
não teve esse olhar. Então ela busca fora. Então ela precisa, ela necessita ser sempre validada, reconhecida, para ela se sentir bem. Não basta que ela se ache que tá bom, né? É de fora, isso precisa vir de fora para alimentar ela. E aí, Josi, tu perguntou se pode ser carência de pai. Pode ser carência de pai, pode ser carência de mãe, pode ser carência de uma carência percebida e não realmente que não foi recebida, sabe? Não foi percebida. Detalhe, né, gente? A gente já teve uma live sobre é como uma criança percebe e não como ela realmente recebe. Então, é isso que a gente precisa entender, que receber não é o mesmo que perceber. Eu posso ter recebido, mas eu não posso ter percebido como eu senti esse amor. Para a pessoa que dá esse amor, geralmente pai e mãe, é o que eles aprenderam. Então, para eles, eles deram. Tanto é que tu vai falar com Perfeito. qualquer pai, qualquer mãe, qualquer chefe, qualquer marido, ele vai dizer: eu não sou assim. Eu recebi isso, eu dei o que eu pude. E é verdade, porque a pessoa só está dando aquilo que ela recebeu. Então, se ela recebeu o amor em forma de controle, de ameaça, se ela recebeu o amor dessa forma, ela vai achar que ela deu amor. Mas é percebido esse amor quando criança de outra forma. Aí como que foi percebido? Com abandono, com controle, com chacota, com coisas que realmente deixaram um buraco ali nesse ego dessa criança ferida e trazendo então o adulto narcisista. Sim. E aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre as dinâmicas, né, dos relacionamentos amorosos, onde traz então esse ciclo que a gente colocou, né, o encanto, a prisão e a confusão. Porque na verdade, quando a gente traz isso, né, a gente tem um ciclo. Toda pessoa que se relaciona com um narcisista, ele tem um ciclo. E é bem fácil, inclusive, depois que tu caiu a primeira vez, é muito fácil a gente identificar onde a gente errou. Ou onde nós fomos por esse amor, digamos assim, né? Então, não sei se tu quer falar o primeiro, tu quer que eu continue, Nath? Posso falar? Aquele início de relacionamento que tem aquele bombardeio de amor, né? Que a gente chama de love bomb, né? Isso aí. No começo daí a pessoa se sente única, se sente especial, que foi o que eu falei, né? Recebe atenção, elogios, mil promessas, Lá, né? muita presença, a pessoa tá ali, Exato. demonstra que parece que se preocupa. 2 semanas a pessoa já diz que te ama. Isso, Nossa, aquele consegui bombardeio, né? ter você. Isso. Então, parece que finalmente alguém enxergou tudo que ninguém enxergava, né? Aquela pessoa perfeita. Só que daí, muitas vezes, não é amor. É sim uma captura que o narcisista está fazendo. Justamente aquilo que eu trouxe antes, né? Ele vai te seduzir para depois a máscara cair e ele começar daí com a humilhação, com todas as situações que acontecem. E aí é que a casa cai, né, Nath? Porque vamos lá. Primeiro, vocês imaginam assim, é o nível de dopamina e ocitocina, principalmente se é um homem para uma mulher, né? No caso do relacionamento amoroso. E existem mulheres narcisistas, sim, tá? E elas também fazem essa mesma dinâmica. E só que o homem, ele tem que estar, para ele cair numa narcisista, ele tem que estar fragilizado, ele já tem que ter um problema com a mãe. A mãe provavelmente já é uma narcisista, né? Porque ele tem que precisar ser validado com este amor. Então, quem se relaciona com um narcisista, geralmente tem um narcisista na sua família, porque aprende a receber esses bombardeios de amor, que nem a Nath falou, e depois ter essas quedas. Então, ele acha que é normal. Né? É normal a pessoa vir e dizer que você é linda, maravilhosa, que é o amor da sua vida, que nunca se sentiu tão especial ao lado de alguém, né? Esse, para mim, assim, é uma das coisas mais loucas que vem
junto com esse Love Bomber. E depois, então, vem... Tu quer falar ou tu quer que eu continue? Pode continuar, daí tu fala um e depois eu falo o próximo. Tá bom. A segunda, então, vem a desvalorização. Depois que começa o amor maravilhoso, que passa aquela... E vamos falar, né, sobre essa fase, né, do Love Bomber, que é o bombardeio do amor. Então, depois que vem um pouco esse bombardeio do amor aí, ele demora, às vezes, até 2, 3 meses. Inclusive, o nosso professor, né, tanto um quanto o outro, tanto o Agostinho quanto o Lucas, eles trazem algo muito importante nas relações amorosas. Não tenha afetos íntimos com uma pessoa antes dos 2 meses. O nosso professor Lucas fala 5 encontros, que dá mais ou menos 1 mês e meio, e o professor Agostinho fala 2 meses. Por quê? Porque em 2 meses o narcisista ele vai passar por todas essas fases e você vai enxergar ele. Não tem como um narcisista não se mostrar nos primeiros meses, porque como você não vai dar o que ele quer, que é a validação amorosa, que é o seu amor e a sua autoestima para ele, ele vai se sentir de certa forma triste, desvalorizado. E aí, essas fases que vem, que a gente vai falar agora, elas vêm mais rápido e você vai conseguir identificar o narcisista. Tanto é que essa desvalorização, né, depois que essa pessoa está totalmente envolvida, então vamos lá, só para lembrar que a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que faz a gente se apaixonar, ele na mulher libera automaticamente quando ela faz o quê? Ela tem intimidades. E aí a mulher não espera para ter intimidade, ou seja, transar, para quem não entendeu. E aí no momento que ela começa então a ter relacionamentos íntimos com essa pessoa, ela começa a ficar totalmente envolvida com ela. Naturalmente esse afeto vai ser retirado, né? Porque ele vai precisar fazer uma desvalorização de quem você é, que a pessoa que antes ela elogiava, o que ela faz hoje? Critica. Essa semana, Nath, foi muito triste para mim, né? Esse final de semana, porque uma paciente veio me falar, 3 meses de relacionamento, ela me falou: olha, o meu namorado tá muito diferente, ele ficou 2 meses assim, maravilhoso, e agora ele só me critica. Inclusive, chamou ela de velha, porque ela tem minha idade, deve ter uns 42, 43, se eu não me engano. Ela é um pouco mais nova que eu ainda, e ele chamou ela de velha. Então, esse tipo. Não, porque eu sou não sei o que, eu sou. E aí a pessoa começa a te desvalorizar. Então, antes aquela pessoa fazia promessas, agora ela culpa você pelo mínimo que ela faz, né? Então, aqui a vítima, ela começa a viver tentando voltar para o começo da relação. Só que não é isso. E ela pensa: meu Deus, o que eu fiz de certo antes, se eu fizer, eu vou voltar, ele vai voltar a ser. E aí vem uma frase, né, muito interessante, que é aqui que começa a prisão emocional. Porque a pessoa não está mais amando o presente. Ela está tentando recuperar o início da relação. Sim. Só falar, antes de tu falar a segunda agora, o pior, a Josi trouxe, né? O pior é que quando falam que é coisa de outras vidas, são sinistros. Ah, o amor, né? E isso não. Falam muita coisa, é de outras vidas, é alma gêmea. A gente veio para se encontrar depois de. No caso, quem teve o pai narcisista e teve um relacionamento narcisista, como é como se a relação se repetisse. Exatamente. Na verdade, quando a gente não tem um processo de individuação e a gente não consegue ainda lidar com as coisas do nosso passado, a gente vai repetir. Por isso o ciclo. E foi uma das coisas que eu falei para ela, né, Nath, sentada, eu olhando para ela, e eu disse assim: o que existe
aqui em comum com todos os relacionamentos que tu trouxe? Aí ela me disse, eu disse exatamente. Então, aqui a gente consegue entender que o problema é quem? Não é para a gente trazer a gente como pessoa responsável, tá? Mas não é isso. A gente precisa se tornar, sair desse emaranhado, dessa triangulação, sair do vitimismo e entender que a gente precisa se autoconhecer. E que se eu tô repetindo, e se eu tô fazendo num looping amoroso, de repetição de ciclo de relacionamentos, quem tem que mudar é quem tá vendo. E sou eu. É isso que eu quero dizer. Não é que a gente não precise e não que a gente não seja vítima, de novo. Mas a gente precisa sair desse campo. Então, sim, Vicky, é um processo que vai se repetir até a gente procurar a individuação, que é o processo de psicanálise ou terapia, enfim, né? Pra gente se autoconhecer. Sim. E aí a Vicky fala, né, que quem teve um pai narcisista, ou qualquer familiar, sabe, narcisista, em que tu teve uma convivência, né? Porque tu aprendeu daquela forma ali. Pra ti, aquela atitude é normal, né? Ou é conhecida. Então, é mais fácil dessa forma tu atrair uma pessoa assim, porque tu já passou por isso em algum momento da tua vida, então é conhecido. Se é conhecido, logo deve ser normal, né? Aí depois a gente vê que não, isso não é normal. Isso não é uma relação saudável. E o narcisista, como o Lucas fala, né? O narcisista é um predador. O narcisista mesmo, que a gente vai dizer, vai falar aqui depois o patológico, porque existem os traços narcisistas, né? E existe o narcisismo patológico, ele é uma doença mesmo. E não tem cura. É só se acontecer um milagre divino mesmo. Não existe. Porque essa pessoa, ela não aprende. E ela não Não, acha que é. E ela nunca vai não. se questionar porque ela é perfeita. E é aqueles caras, por exemplo, que aplicam um golpe do Tinder, que fazem aqueles estrondos, né, em finanças, né, que às vezes vêm essas pessoas que aplicam golpes financeiros ou até em aposentados, que tem, né, o golpe do bilhete, tudo isso é feito por uma pessoa narcisista. Porque ela tem um ego tão inflado que a pessoa que está ao lado, que está ali olhando para ela, acha que ela. Imagina, o golpista do Tinder, ele ganhou muito dinheiro. E vocês acham que ele era uma pessoa que era. Que ele tinha culpa nisso? Não tinha. Ele fazia as pessoas, as mulheres que se relacionavam com ele, se sentirem culpadas. Sim, E é sim. agora o que Que tu é vem o que eu vou fazer. falar, que é o terceiro ciclo, né? Que é culpa, obrigação e medo. Né? O narcisista ele sente que tem controle, né? Quando ele sente que tem controle, muitas relações entram então na lógica da culpa, né? Se tu se sente culpada por tudo que tu faz, a pessoa não fica porque tá feliz, ela fica porque ela se sente culpada, responsável, confusa e com medo da reação do outro, né? Isso, inclusive, porque aí em traços vamos ser bem. Nós vamos falar exatamente o que acontece, né? Então, por exemplo, depois que acontece esse love bomber ali, né? Então, essa chuva de amor, essa chuva, né, de amor e de prazer e de delírio e de tudo que é possível para um amor, uma paixão, digamos assim. Depois que vem isso, quando ele traz, então, né, a parte da humilhação, da desvalorização, a tendência dele é, se não funcionar, aqui nesse ponto da culpa e da obrigação e do medo, ele vem como, né, Nath? Ele fala coisas do tipo: ah, então eu não sirvo para nada mesmo, vou me matar. Uhum. Ah, De- A frase clássica é depois de tudo que eu fiz por você, né? exato! Que tem pessoas que não gostam de ouvir isso porque dizem assim, não, mas existe ingratidão, existem pessoas ingratas, não, isso não tem nada a ver. Não, mas não é assim que funciona, sabe? A pessoa usa como forma de manipulação. Ela não fez nada para ti porque foi de coração. Foi para usar depois isso, Exato. sabe? Você tá exagerando, né? Ninguém vai te amar como eu. Essa é uma clássica. Ninguém vai te amar como eu.
Não existe, né? Ah, e o você é louca, tu tá louca. Nossa, Uhum. essa aí eu escutei assim, ó, mais de, sei lá, Eu 500 sou assim por tua pessoas. causa, tu destrói tudo. Aí ele começa a inverter o jogo, né? Exatamente. Exatamente. O foco nunca vai ficar no comportamento dele. O foco sempre vai voltar para tua reação. Então tu sempre vai ser a louca ou o louco, né? Exatamente. É uma manipulação onde sempre vai ser invertida a história e ele vai sempre estar certo. Divide com a gente esse bar aí, hein, Vicky, que a gente quer saber. Então, a gente vai trazer as principais táticas de manipulação, então, narcisística, né? Então, a gente vai fazer uma parte aqui bem didática e forte, né? Gasting lighting, né? Eu acho que é assim, né? Que é quando uma pessoa tenta fazer com que você duvide da sua própria percepção. Tu ouviu, tu sentiu, mas a pessoa insiste que não é daquele jeito. E aí a pessoa pensa, será que eu tô exagerando? E aí eu quero trazer um filme que foi maravilhoso e que eu exatamente nesse aqui, nesse ponto, ela trouxe, que foi o É Assim que Acaba. Ela traz, porque ela tem, então, lembrando, né, só como é o filme, o pai dela bate na mãe dela muito, inclusive quebrou, né, quase um rapaz que ela estava namorando na adolescência. E quando ela começou a se relacionar com o cara depois, já de adulta, ela começou a se relacionar com ele, começaram a acontecer violências domésticas. Mas naquele momento, ela exatamente achava que ela estava errada na percepção dela. E ela começou a achar que era coisa da cabeça dela. Inclusive porque ele dizia: Eu estou te cuidando, eu te amo, eu estou aqui, eu te salvei. É isso que ele usa. E aí você diz: aquilo me machucou. A pessoa responde: não, é que tu é sensível demais. Eu nunca disse isso. Começa a inventar, você inventa coisas da sua cabeça. A gente teve momentos. Eu fiz terapia 8 anos antes de fazer psicanálise. E teve um momento, Nath, que uma pessoa que eu estava me relacionando, ele me disse assim: nossa, não adianta nada tu tá fazendo a tua terapia, porque faz 8 anos e tu tá cada dia mais louca. E é assim, e a gente vai acreditando que a gente realmente está louca. Então, esse gaslighting, ele não apaga numa discussão. Ele apaga na confiança que você tinha em si. Apaga a confiança que tu tinha em ti. Porque tudo pode gerar algo tipo, não, mas é que ele tá certo, eu que sou louca. E é assim. É aqui que pega, um narcisista pega muito. Tu quer falar a segunda? Quero. A segunda é a projeção, né? A projeção acontece quando a pessoa ela coloca no outro aquilo que ela faz, sente ou deseja. Então, se ele ou ela trai, acusa a outra pessoa de traição. Mente e diz que é a outra pessoa que é mentirosa. Manipula e diz que a controladora é o outro. Então, é essa inversão, né? Acontece bastante também. E também é muito interessante, porque assim, é uma coisa, né, que a pessoa depois a gente vai falar na triangulação, mas o mais interessante é que ninguém presta sem ser a pessoa. Então, os teus amigos, eles não são teus amigos, eles têm inveja de ti e eles querem o teu mal. O que é isso se não é uma projeção, né? Então, na verdade, eu estou olhando para os amigos dessa pessoa e eu estou vendo que eles estão me atrapalhando, porque eles vão começar a entender que eu sou a pessoa do mal e eu preciso dizer que esses amigos, então, são do mal. E foi assim também que me aconteceu muitas vezes. Todos os meus amigos eram invejosos, todos os meus amigos não gostavam realmente de mim, todos os meus amigos tinham interesse no meu dinheiro ou em qualquer coisa que eu pudesse oferecer para eles. Então, esse também essa projeção, Nath, para mim, é uma das mais importantes, porque se
de ser olhada. Porque no momento que você está só, é o momento onde ele mais age, é onde ele te mais fragiliza nesse relacionamento. E é onde tu fica mais tempo com essa pessoa, sendo enganada, manipulada, roubada, violentada. Sim, é onde tu começa a te perder de ti, né? Porque se ele te deixar sozinha, te deixar sem amigos, fazer tu te afastar da tua família, tu se afastar de tudo e de todos, ele tem muito mais poder sobre ti. Porque daí tu fica num estado vulnerável e tu fica em um estado também onde tu não tem para quem contar para a pessoa te abrir os olhos. Então é justamente aí, né, nessa projeção que ele começa a voltar tudo que ele enxerga para as outras pessoas, para o lado de fora, e todo mundo tá errado menos ele, é justamente aí, né? Quando tu te afasta mais de ti, vai esquecendo quem tu é e vai entrando nesse ciclo. Eu vou te dizer, Vicky, sim, a pessoa pode enxergar um narcisista achando que é uma pessoa com traços de muita inteligência, mas se vocês estiverem ligados nessas táticas de manipulação, ela vai ser cirúrgica a sua visão sobre ela. E aí ela não vai conseguir te manipular. Hoje mesmo eu tava no Instagram e aí fui postar um negócio e veio para mim eu não sei se é porque eu falei sobre jiu-jitsu com um paciente, não sei o que aconteceu, mas veio um pastor falando sobre jiu-jitsu e ele falando uma coisa nada a ver, assim, e tu via que aquele pastor era um extremamente manipulador. Depois, falando nas suas pregações, e lá, e vamos só deixar claro que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, não em religião. E não importa se é padre, se é pastor, a gente precisa sempre ter muito cuidado, porque essas pessoas habitam também no narcisista, tá? É muito cuidado com essas pessoas que são doutrinadores nas religiões. Então, vamos cuidar com isso e não se deixe manipular, porque aqui eles usam exatamente essas táticas, principalmente essa coisa de dizer que você, não que você é louca, mas ele diz que você é um pecador, no caso de um pastor, né? Um pastor ou de um padre. Ele geralmente, a religião vem te trazendo como se fosse uma pessoa, como se fosse o pior pecador do mundo. E na verdade a gente sabe que se você interpretar a Bíblia, mesmo sendo escrita por homens, ela tem partes muito maravilhosas e que vão trazer o que é Deus de verdade e não o que é Deus feito por homens, tá? Só para deixar claro. E aí traz essa projeção também. E nesse momento onde esse pastor, Nath, falou aquilo para mim, na hora eu identifiquei. Então, tudo isso eu tô falando, Vicky, principalmente para ti, porque quando a gente identifica esses perfis de manipulação que a gente está falando aqui, não tem como você cair, vocês não tem como cair em nenhum narcisista, porque ele vai usar isso. Ele vai usar isso. E aí, toda vez que ele usar, vocês vão se lembrar. Olha só, isso aí não é uma pessoa normal, não é uma pessoa inteligente, que tem dinheiro, que é muito boa no que faz, não. Ela tá me manipulando e ela é uma pessoa narcisista. Tu quer falar a terceira ou tu quer que eu fale, Nath? Me empolguei, desculpa, gente. Posso falar. A triangulação é quando é usada uma terceira pessoa para gerar insegurança, né? Para gerar uma competição, ciúmes, né? Pode ser com uma ex, com uma amiga, uma colega, uma mãe, um filho, uma pessoa, ou até uma pessoa, pode ser uma pessoa real ou uma pessoa imaginária, né? E o objetivo é que tu se sinta substituível, é que tu fique com medo de perder, né? Ai, fulano me entende melhor que você, sabe? Minha ex nunca reclamava disso, por exemplo, né? Todo mundo acha você difícil, começa a diminuir a pessoa, né? Até minha mãe percebeu como tu é complicada. Então Isso. a pessoa Oh, começa. meu Deus! Não, é os outros. Não, e uma coisa que eu me lembro, assim, que tinha muito, né, Nath, antes de tu terminar, só para que eu lembrei agora. Uma das coisas era isso. Nossa, as pessoas estão falando que tu é tal coisa. E eu pedia, que pessoas? Porque aí, quando tu fala,
a pessoa te traz uma informação e tu fica, ai, é? Ai, o que que elas estão falando de mim? Tu entra na manipulação. Ela disse, o quem? Quem estava falando? Ah, eu não posso te contar. Então eu não quero saber. É simples assim. Não entre na manipulação. Não entre. Pode continuar, Nath, desculpa. Não, e é isso. Daí, na triangulação, então, ele te coloca numa disputa que nem tu sabia que estava acontecendo. Ele começa a colocar coisas na tua cabeça, na verdade. Exatamente. E aí ele coloca a gente nesse viés para dizer, né, como eu sou insubstituível. Eu, no caso, um narcisista, né? Como o narcisista é insubstituível ali, porque se não fosse eu, onde você estaria? Uma vez, né, uma pessoa que eu me relacionei me disse exatamente isso. Só que foi tão interessante, porque eu tava no elevador e aí eu tava falando de uma viagem que eu tinha feito pra minha sogra na época, e eu disse, não sei o que, assim, e aí ele falou, graças a mim. Aí a mãe dele disse, não, graças a ela, ao trabalho dela, as coisas que ela conquistou, tu acha que ela não teria conquistado se tu não tivesse junto. Então, assim, é para vocês verem como a pessoa ela entra num emaranhado que, se você não estiver preparado para lidar com isso, você vai realmente entrar nessa pessoa, entrar Sim. no jogo. Sim, tudo gira em torno dele, né? Por exemplo, tu conseguiu por causa dele. Tudo foi porque ele deu a ideia, porque ele falou. O mundo gira em torno dele. Então, Exato. ele tenta também te diminuir, não é ocultar, é quando tu tenta tirar a luz da pessoa, te apagar, sabe? Para ele tomar o lugar. Então, tu nunca vai Exato. ter um mérito nas coisas que tu faz. É sempre uma extensão dele, foi por causa dele. Se tu teve alguma conquista, foi por causa dele. Então, Exato. isso vem muito forte também. E vem aí depois, logo depois disso, vem as falsas desculpas, então, né? E a vitimização. Porque quando ele é confrontado, o narcisista, ele raramente ele sustenta essa responsabilidade, que é real, que é dele, né? Muitas vezes ele, então, inverte a cena, né? Então, ele fala, você fala da dor que sentiu e ele fala da dor que ele tá passando, né? Que ele tá acontecendo. Tu cobra respeito e nesse mesmo momento ele diz que você está atacando. Como? E uma das coisas que muito me dizia era isso: tu não me respeita. Pois é, né? A gente respeita uma pessoa que não respeita a gente? E é isso que a gente precisa entender, né? Que a gente pede uma mudança e ele diz que está sendo pressionado, perseguido e que está cansado de tantas cobranças. Que bom que essa live é para ti, Vicky, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, não só mulheres como homens, vão hoje se identificar em alguns momentos e também a trazer esse corte para que nunca mais aconteça essa manipulação que acontece com a gente, porque, de novo, a pessoa que é vítima de um narcisista ou de uma narcisista, né? Porque pode ser uma mulher também, ela não, ela não está num momento frágil, num momento em que ela geralmente o narcisista chega num bom momento. O narcisista não chega num momento ruim, ele chega num momento bom, onde a pessoa está no auge para derrubar e a queda ser forte, né, Nath? Isso. Tu quer falar a última? Só para mim botar carregar aqui o meu tablet, pode ser? Claro. A última é o isolamento, né? Uhum. E o isolamento, a pessoa ela não proíbe você de ver a família, os amigos, mas ela começa a plantar aquela desconfiança, sabe? Foi aquilo que tu falou antes, né? Ai, teu amigo não Ah, presta. Ai, tua família se mete demais. Essa pessoa tem inveja da gente. isso aí. Tu mudou depois que começou a falar com a fulana. Então ela começa a plantar aquela desconfiança na cabeça da pessoa justamente para a pessoa se isolar. E inclusive se vocês tiverem contato com um terapeuta, com uma pessoa que te ajuda no teu processo de individuação,
essa pessoa vai ser a primeira pessoa que ele vai trazer como essa pessoa do mal, digamos assim, Sim, né? ele não vai querer que as pessoas melhorem, se desenvolvam Exato, e tenham consciência, porque se isso acontecer, ele vai ser exata, deixado de lado. exatamente. Então, só para relembrar, então, né? Para lembrar muito bem, então, é a pessoa duvidar da sua própria percepção, é as primeiras táticas, a primeira tática. A segunda é projeção, então, onde ela projeta, né? O que acontece com o que ela sente, o que ela faz. Então, ela trai, ela vai falar que a pessoa é que trai, ela mente, a pessoa diz que ela é uma mentirosa e assim vai. A triangulação, quando ela sempre bota uma pessoa no meio para fazer ciúmes e guerra de possessão, enfim. A 4, então, é as falsas desculpas e a vitimização, é quando já está lá no final do poço, praticamente, né? E o isolamento, então, que é a manipulação master, que para mim é o momento que quando tu fica sem ninguém, é o momento onde o ataque vira muito maior, né? Isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre os ambientes, né? Onde o narcisismo aparece. Vamos falar eles mais rapidinho para a gente poder também trazer mais dos nossos finais aqui da nossa live. Então, que é trazer essa forma de conscientização maior, né? Mas lembrando, então, que na família, né? Vem como? Vem no pai, da mãe, no irmão, no parceiro, na família, no filho adulto também, né? Então, quando as pessoas assumem o papel de superior absoluto. Então, as frases prontas, né, de um narcisista que vem da família. Tudo que eu fiz por você, você me deve respeito, a família é família, você tem que aguentar. Ninguém sofre aqui nessa casa como eu, né? Nossa, essa é a vítima perfeita, né? Sim. E aí aqui a gente traz então em famílias narcisistas, o amor vem condicionado. O amor vem condicionado à função que você ocupa. Então, você é amado quando obedece, quando cuida, quando admira, quando silencia e quando sustenta a imagem da família. Senão, não tem para quê. Perfeito. Tu quer falar um pouquinho sobre o trabalho e a vida social? Tu quer que eu traga? Sim, no trabalho e na vida social, no ambiente profissional, né? Ele pode ser mais sutil, né? Nem sempre vai aparecer como um grito, como a pessoa nem sempre vai demonstrar mais claramente, né? Pode ser até como uma articulação, né? Como uma pessoa influente, como a Vicky trouxe ali. E aí as táticas comuns do trabalho são roubo de ideias, fofocas com estratégia, triangulação entre colegas, né? Que a gente falou sobre a triangulação antes. Aproximação interesseira, né? Se aproxima de ti quando tem algum interesse. Cria uma dependência emocional ou profissional ali naquela relação. Então, ele é habilidoso no trabalho. E aí ele vai aos poucos corroendo a tua imagem, né? Vai aos poucos queimando a tua imagem enquanto ele tá intacto. Exatamente. E aí vamos lá, que aí vem aquela que a gente mais conhece, ou, né? Na verdade, não é que mais conheça, mas que a gente leva mais a sério, que é nas relações amorosas, né? Porque aí a gente consegue ver onde a ferida acaba ficando mais profunda, né? Porque existe um vínculo muito grande. Existe um desejo, uma intimidade, uma esperança. E uma das coisas, inclusive, né, que essa minha paciente me falou no domingo, quando a gente foi conversar, foi ela me disse assim: eu queria muito, porque como ela já tem uma idade, né, passou do meio, né, como diz o Jung, o começo da vida, mas nem todo mundo acha que é depois dos 40, a pessoa fica, às vezes, muitas pessoas acabam ficando mais fragilizadas, porque, eu não construí família, não tive filhos até os 40 anos. Acha que não tem mais tempo, né? E aí Exatamente. cai nesse discurso, né? Perfeito. E aí, o que que é mais fácil, né, Nath? A gente acabar se relacionando com uma pessoa que faz isso de forma muito intensa no começo, né? E uma das coisas que ela me falou foi isso, né? Foi essa dor tão grande de, eu tinha esperança que ele fosse o homem que eu ia formar uma família. Então, o narcisista, ele pega por esses lados,
né? Então ele Sim. vai te trazer aquilo que. E ele faz essa leitura, tá? Não é, ai, como que ele sabia? E aí eu trouxe também para ela o aquele. O, agora eu não me lembro o nome, mas é o viés da confirmação. Toda vez, isso já é comprovado na neurociência, que toda vez que a gente quer ver algo, que a gente quer algo, naturalmente, como o nosso cérebro ele cocria certas coisas, naturalmente o universo, as energias vão nos trazendo mais daquilo que a gente quer. Ou seja, por exemplo, eu quero um relacionamento. Aí a pessoa, tipo, na minha cabeça tem os passos que essa pessoa pode dar. Essa pessoa, ela vai ser essa pessoa que vai dar esses passos. Porque o meu viés de confirmação já está confirmando que ele é a pessoa certa. Antes de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses para conhecer uma pessoa. Ai, mas é muito tempo. Ai, mas é muito tempo para eu conhecer uma pessoa. Não tenho paciência. Pois é, vai ter que ter. Porque se você não quer conhecer um narcisista, vai ter que ter, né? Sim, sim. O medo de ficar sozinha também, né, faz a pessoa permanecer, justamente muitas vezes por achar que não tem muito tempo, né? Não E tem tempo, carência, né? Muitas vezes, né? sim, a pessoa acaba aceitando isso, né? E E uma das... Pode é um falar. ciclo, é um ciclo onde Exatamente. é tudo friamente calculado para a pessoa permanecer naquilo ali. Por isso que muitas pessoas ficam destruídas emocionalmente depois de se relacionar com pessoas assim e acham que elas estão erradas. Claro que hoje em dia tem muita informação aí para conseguir identificar, né? Mas há um tempo atrás não tinha, pouco tempo atrás não se falava sobre isso, né? E que bom que agora está sendo falada, porque é uma relação que te destrói. E não é só amorosa, não. Na família, tem muitos familiares também que destroem as pessoas. Exato. E aí a pessoa acaba sempre achando que o problema é ela, sabe? E isso é uma dor muito grande. Então, assim, se a pessoa tem tanto na família como em relacionamento amoroso, procura ajuda, porque quem precisa buscar terapia e uma ajuda para lidar com isso é realmente a vítima, né? Não é, não, a pessoa mesmo não vai mudar, não Não. vai mudar porque não muda, é uma doença. O narcisismo patológico mesmo, ele é uma doença. A pessoa não muda e ela não quer também. Não, Então, nem investe é sempre a gente, né? É a pessoa que percebe, né, Nath? isso. É, precisa saber que a dor maior de uma relação com um narcisista é perceber que ela se apaixonou ou ela amou por uma ideia, por uma promessa. Sim, E não uma realmente uma presença real de uma pessoa real, de uma pessoa boa, de uma pessoa que realmente a gente vai ter um futuro pela frente, né? Não. sim, ela fica sempre achando que vai voltar a ser o que era no início, mas era uma Exato. estratégia. No início era uma estratégia, não era aquela pessoa, era só uma máscara. Então não vai voltar. Não adianta que não vai. É, vi que é um grau de importância muito grande da gente identificar tudo isso. E E isso é o que mais tem, né? exatamente. E nesse momento onde a gente identifica isso, é olhar para isso também e ver, de certa forma, se eu não estou idealizando esse amor, né? Idealizando esse pai, essa mãe, idealizando esse romance, idealizando a relação que eu tenho no trabalho. Então, a gente idealiza e a gente faz aquilo, de novo, pelo viés da confirmação, a gente vai confirmando aquilo que a gente quer e não aquilo que é real. E é por isso tão importante, né? Como a gente faz tudo isso, como a gente olha para isso, né? Isso, perfeito. Agora a gente vai falar então como se proteger dessa pessoa, né? Então vamos, primeira coisa, a gente tinha mais uma, mas é porque como a vítima, por que a vítima fica de uma forma tão ruim, né? Mas eu acredito que muito mais que quem foi vítima de um narcisista sabe exatamente como fica, né? Então eu acho que é muito mais como se proteger então dessa pessoa. Então, Sim, eu acho que essa parte que a gente ia falar de por que a vítima fica, a gente já trouxe, né, em alguns muitas momentos da live. E é coisas. isso, é porque ela é seduzida, é porque ela acha que vai voltar a ser como era antes, é porque ela tem aquela esperança na mudança. Isso não vai acontecer. Exatamente. Então,
E quando é família, é porque tem aquele jogo emocional, né? Aquela coisa, inclusive, que tu trouxe, né? De a pessoa achar que tá pecando porque tá se afastando de um familiar. Não, mas é um predador. Ele só quer te sugar. Honrar a mãe, né? Honrar Isso, pessoas da isso. religião. Aquela interpretação equivocada, né, da Bíblia, que diz que tem que honrar ali o pai e mãe ou os familiares, né? Que diz que é pecado É fazer honrado, Nath. isso, exatamente. E aí tu se sente culpada por se afastar, só que é uma pessoa que só quer te sugar. Infelizmente, mas é da família, como assim me ama? Muitas vezes não é amor, né? É controle, é tudo isso, infelizmente. Então é Exato. ter essa consciência, por isso que a pessoa fica, que ela fica nesse ciclo e ela acha que vai mudar o outro também. Então, a gente vai falar a primeira coisa, né? Como se proteger. Então, a primeira coisa é reconhecer um padrão, né? Então, qual padrão? Pare de analisar o discurso da pessoa e observe o ciclo. Como que ela faz? Ela faz aquelas manipulações ali, a pessoa promete e repete, por exemplo, né? Ela estava até me falando, essa minha paciente me disse, ele dizia que ia me levar para dançar, nunca me levou. Tipo, poxa vida, 3 meses nunca levou a pessoa pra sair? Nunca levou pra sair? Estranho, né? Pede desculpa e muda de verdade ou a pessoa pede desculpa e faz sempre a mesma coisa? E aqui vamos para algo mais extremo. Vou falar sobre violência doméstica. Gente, o que vocês veem, a maioria das pessoas que sofrem violência doméstica, elas elas não sofrem apenas porque elas estão numa dinâmica. Elas sofrem porque muitas vezes essa pessoa diz que ama depois ainda. E a pessoa acredita. E vamos lá, e às vezes não é uma escolha, né? Quando a gente está num relacionamento amoroso que tem violência, muitas vezes não é uma escolha. A gente não se permite sair dele. Porque a relação em casa, já com pai e mãe, também era assim. Então é isso que a gente precisa identificar, né? E como se proteger é entender que se o discurso continua igual a um que você já ouviu, ligue o alerta, Não ligue vai o ter alerta. mudança. E prestar atenção também que o que é dito, e se tem atitudes condizentes com isso. É atitudes. Porque falar, qualquer um fala, porque eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, é atitudes. Exatamente. E uma coisa, né, que a gente traz, que eu acho que é muito interessante, é sempre quando você conversa com essas pessoas, tu se sente mais forte, mais clareza te dá ou mais confusa? Se você sai mais confusa, mais triste, com, com culpa dessas conversas, é porque, gente, não é real. Essa pessoa, ela é um narcisista. Pode ter certeza absoluta. E consegue falar o que sente ou ainda se sai culpada, de novo, né? E aí? A culpa vem? Se a culpa vem, pode Sim, ter certeza que ali não é um relacionamento saudável. Se tu vai conversar com uma pessoa, falar sobre como tu está te sentindo, e naturalmente a pessoa despreza o teu sentimento, ela não tá olhando para ti. Ela tá olhando para ela. sim. Então, não avalie uma relação pelo auge do encanto. Avalie pela repetição de padrão, porque ela vai repetir. A pessoa narcisista, ela não é perfeita. Ela é uma pessoa que ela vai cometer erros. E Sim, ela vai esse se perder nas narrativas muitas vezes, né? E tu vai vai perder observar. na perfeito, Nath. Ela vai se perder na narrativa. E quando ela se perder, você precisa estar atento. E detalhe, o que essa minha paciente me disse. Fico com medo de estar sentindo algo e não ser real, de eu estar me precipitando. Não, você não está se precipitando. Você está vendo sinais e não querendo olhar para eles. Perfeito, eles mentem muito mesmo. O narcisista, geralmente, esse complexo de narcisista, ele aparece muito também em dependência química, tá?
Então, só para falar para vocês que geralmente o dependente químico também tem isso. E ele também mente muito. A gente já falou sobre vícios, né? A gente fez uma live sobre vícios, vocês podem ver. Mas geralmente é isso. E o codependente, né? Semana que vem a gente vai falar sobre dependência emocional, que a gente vai aprofundar mais esse assunto ainda, porque geralmente quem atrai um narcisista tem dependência emocional, e a gente vai olhar para isso. Geralmente tem dependência emocional com a família, e aí subestende para o parceiro, né? Ou parceira, ou no trabalho. Então a gente vai falar sobre isso também, e a gente precisa dar luz para isso. Sim. Tu quer falar sobre o que eu falo? Então, acho que a gente pode falar assim rapidinho. Eu vou falar sobre os limites, né? Impor limites, porque a gente tá falando aqui das formas de se proteger, né? E impor limites, por quê? Limites com consequências, não é só falar, isso eu não vou aturar mais, isso eu não vou aceitar mais, e depois aceitar. Se não tiver consequências, não adianta, né? Vai virar só uma fala e ele vai saber que tu vai estar só falando e não Só vai ter falar. nenhuma consequência. Então aqui é limites com consequências. Por quê? Porque ele não vai ficar se realmente tiver consequências, Exatamente. né? Porque daí perde o jogo que ele gosta de fazer. Exatamente. E a consequência pode ser, inclusive, acabar o relacionamento. Porque quando está nesta fase, gente, não tem como. É realmente acabar um relacionamento, sair desse relacionamento. Não tem como, é distância. Não Sim, existe. E detalhe, aí já vou avisar todo mundo, caso nunca tenham se relacionado e seria vir a ter uma primeira vez, saibam que o narcisista, se você não bloquear, não sair de cena, ele vai te procurar o tempo todo, o tempo todo. Porque como você não caiu como vítima, ele vai dizer que você é a última bolacha do pacote, que nunca existiu uma mulher como você. É assim que eles agem. E aí, se você estiver num momento frágil, carente, é a primeira coisa que vai acontecer. É você cair nessa falácia de que é isso mesmo. Então, isso. usar a técnica da pedra cinza é quando as relações ainda precisam ter contato, né? Tipo, filhos, trabalho, família, né? Que aí então é isso, né? Então, o que que é um exemplo aqui, né? É, em vez de explicar 30 minutos tudo que você diz, entendi, vou verificar, vou ver, não vou discutir isso, essa é a minha decisão, já tá tomada. Então é isso. Eu tive um relacionamento narcisista com um narcisista, eu não tive filhos, o que eu acho que isso foi algo muito bom para mim. Mas é algo que a gente precisa olhar para isso e todo o dia algum gatilho aparece. Então eu preciso estar atenta. Então estejam atentas, porque não é assim que acaba. Ele vem, os gatilhos vêm e as pessoas parecidas vêm para ver se você vai repetir o ciclo. Isso. Então, o quarto, né, é registre acordos. Acordos é mais ou menos como os limites, né, Nath? Nesse momento é o registro de proteção. Conversas importantes têm que ser por mensagem, por e-mail, ou documento, ou algo que pode ser registrado, para Sim. que nunca fique a sua palavra ao léu. Tanto é que para eu me separar, eu me separei, mas mesmo assim eu precisava de uma prova, porque até então eu era louca. E a minha prova foi uma nota fiscal. Então eu precisava ter algo físico, porque até então era tudo, né? Ah, eu era louca, eu tinha, piroteado até que realmente veio e eu tive uma prova, então, de uma nota fiscal com o nome da pessoa que ele estava se relacionando. Então, é isso. É isso. Não pense que você é louca. Você não é louca. E o primeiro, e o quinto, né, é busque apoio.
porque quem vive de manipulação precisa de um espelho saudável, precisa de pessoas que estejam ali olhando para essa relação de uma forma que a gente não se sinta só. Isso. Falou, né? Eu também tive um relacionamento narcisista, também não tive filhos. Que bom, Vi, que assim, ó, é maravilhoso saber que tu não envolve, que a gente não envolve mais pessoas nesses relacionamentos, né? Mas agora eu acredito que tanto tu quanto eu hoje a gente saiba como se munir, né, de coisas para que isso não aconteça. Tu quer falar o último, Nath? Sim, sim. Em caso de abuso, né, planejar a saída, buscar um suporte, né, buscar ajuda das pessoas, porque tu falou sobre buscar apoio. Sim. Sim, porque quando ali naquele começo, né, da manipulação, a gente entender que, na verdade, quando a gente está nessa rede de manipulação, onde essa pessoa coloca, uma das primeiras coisas ele vai tirar Tirar isso. essas pessoas. Então, é isso, sabe? Quando existirem abusos, né, emocional, enfim, psicológico, físico, qualquer tipo de abuso, não tente vencer a discussão, porque isso é perdido, sabe? O foco é realmente tu sair com segurança disso. Então, é realmente planejar a tua saída. Tu trouxe aí, né, que teve que trazer uma nota fiscal para conseguir mostrar, ó, eu não tô louca, ó o que tá acontecendo, para realmente a pessoa poder te deixar, porque senão a pessoa não vai desistir, né? Não, Então, não precisa do fechamento da conversa, não precisa ficar solucionado com o narcisista. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas não terminar uma relação sem uma conversa, sem. Com o não, narcisista não tem. não Não tem. tem, não existe essa possibilidade, ele sempre vai estar certo. Então, desista. Até porque, né, Nath, o que mais acontece é a pessoa dizer, depois de tudo que eu fiz por ti, é isso, cuspindo no prato que comeu, e ali vai, né? Sim, Vai. ali fica naquele ciclo onde ela vai despertar tua culpa, né? Exato. Normalmente as pessoas já estão frágeis quando chega a esse ponto nessa relação, então a pessoa já começa a achar que ela tá criando coisa, que ela tá exagerando, que ela tá inventando. Então vai voltar pro ciclo enquanto tu tentar conversar, explicar, esclarecer. Então não esclarece, é pronto, é só encerrar mesmo. Não tem muito o que fazer. Isso aí. E planejar a saída é muito sobre fazer os passos sem essa pessoa perceber também, tá? Então por exemplo, tem violência, né? Então tem violência, procure ajuda, não faça sozinha isso. Procure a polícia, procure uma casa como essa casa que eu ajudo, né? Que faço toda uma assistência de beleza e autocuidado. Procure uma amiga, faça um planejamento, ó, daqui um mês eu vou sair de casa, busque recursos. E esse planejamento planeje a saída, é não simplesmente tentar ficar conversando, que nem a Nath falou. Tem coisas que não dá, então é planejar. Dá, não tem violência, eu vou conseguir sair de casa, eu vou conseguir sair de uma maneira tranquila, mas mesmo assim planeje, eu vou ter dinheiro para fazer essa saída, para morar sozinha, porque se você não tiver, vai fazer com que você volte para esse relacionamento. Eu tenho uma Isso. outra cliente minha, inclusive empreendedora, maravilhosa, batalhando, só que ela tinha 2 filhos com essa pessoa. Em um momento, ela se viu apertada de grana. O que que ela fez? Ela voltou. E aí, tudo aquilo que ela tinha conquistado, a sua independência, né? Várias coisas foram por água abaixo. Ela demorou mais um ano de novo para sair do relacionamento. Então, planejar a saída também é isso. É Isso. entenda se você vai ter dinheiro para isso. Seja racional. Nesse momento, não use a emoção. Se tem violência, saia e procure ajuda fora, porque hoje tem casas em todos os lugares do mundo, do Brasil, que vão fazer com que você não esteja sozinha. Casas de assistência social para mulher hoje tem muito e você pode levar o seu filho. Não está sozinha, você não está sozinha. Sim. Não tem violência, não acha que é para tanto, então planeje a sua saída com recursos financeiros, que é o que acontece hoje.
uma mulher, eu acho maravilhoso uma mulher não precisar trabalhar. Mas quando o homem é digno desse vértice, desse apoio, né? Porque uma mulher sem dinheiro, ela não faz nada. Então, planeje a sua saída. Esse é o principal. Sim, e só para finalizar aqui, Sim. quando for dentro da família, o afastamento, né? E muitas Ah, vezes dentro da própria família tem pessoas dependentes ainda. Às vezes é um adulto dependente de uma mãe, dependente dos pais, dependente de uma avó. Planeje também a sua independência, a sua saída. Ah, mas é família, não posso me afastar. Se é narcisista, pode sim, pode porque sim. ele vai te destruir. Ele vai querer realmente ficar nessa relação de dependência, de controle. Ele não vai querer que tu se relacione com ninguém. Vai querer que tu viva só naquele ciclo ali, né? Você se retroalimentando. Vai colocar na tua cabeça que tu não consegue sozinha, que tu é dependente. Então, existe também em relações familiares. Então, olha para isso e é sair disso. É realmente planejar a tua independência para Exato. sair disso e se afastar. Ah, É, mas aí vem aquela coisa, né, que já isso é importante falar aqui. Eu sei que a gente já passou do horário, mas é importante falar aqui. Mas olha só, como é que faz quando é, por exemplo, pai e mãe, a gente não tem o dever de cuidar, ou enfim, né, que vem todo aquele discurso. E aí eu vou trazer muito o que o Lucas, né, nosso professor, fala. Ele fala o seguinte: uma cesta básica e um teto sobre a cabeça para esse tipo de pessoa que é doente, né? E que não tem cura. Então, tu não vai destruir a tua vida, porque, né? Então, é uma cesta básica e um teto pela cabeça, e um teto na cabeça, né? Então, assim, só para. Claro, tem situações, né? Mas sendo bem direta, assim, nesse ponto, sabe? Se for família, o afastamento também. exatamente. Nada nos impede de sair das relações destrutivas. Semana que vem a gente vai falar sobre dependência emocional, então também esteja aqui presente, porque é como se fosse esse mês, na verdade, de maio, a gente vai fazer todas as lives praticamente sobre dependências emocionais e coisas que trazem a dependência emocional, né? O narcisismo foi o primeiro que a gente começou. Então, só para deixar então uma frase para você guardar aí no seu coração que a gente quer te mandar. É nem todo mundo que diz que ama sabe realmente amar sem controlar. Então, entender realmente, né, o que é amor, entender, tem muita gente, eu vou dizer para vocês hoje sinceramente, para aqui que vai ficar registrado, talvez por um bom tempo, né, Nath? Eu acredito muito que eu nunca amei uma pessoa, porque eu nunca tive uma relação 100% saudável, ainda. E eu sei que eu terei, mas eu acredito que eu não tenha amado de verdade. Então, olhar para isso também é bom, a gente entender se o que a gente sente é amor ou é dependência, né? É amor ou controle, é amor ou uma paixão, né? Uma possessão. A gente entender sobre isso é muito especial e faz muito parte da nossa cura, né? Isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, por hoje é isso. Claro que é um tema muito profundo e que teria ainda muitas coisas, mas a gente já até estendeu bastante, então acho que por hoje vai ser isso mesmo. E fiquem com a gente também semana que vem, que tem sobre dependência emocional, que também é um tema muito importante. Então é isso. E a nossa frase, então, final de sempre: quem precisa apagar a sua luz para se sentir grande, ela não te ama. Ela apenas te usa como espelho, porque você é muito especial. E aí, para isso, essa pessoa ela precisa usar toda essa sua luz para apagar a sua e surgir a dela. Boa Isso. noite, gente maravilhosa. Fiquem com Deus, durmam bem. Não fiquem com esse assunto na cabeça, vão refletir só amanhã sobre ele. Ele é um assunto mais pesado, digamos assim, mas ele é um assunto de extrema necessidade. Isso mesmo. Obrigada, Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Jô. Obrigada a todos. Quem vai assistir depois também. Beijos para vocês. beijos.